Em março de 1940, Buenos Aires enfrentou uma das maiores enchentes de sua história. Chuvas torrenciais caíram sem parar por dias, levando o Rio de la Plata a transbordar e inundar diversas regiões da cidade e arredores. Nesse cenário de destruição, um local estratégico para a aviação sofreu grandes danos: o aeroporto de Quilmes. Desde meados dos anos 30, o aeroporto de Quilmes era fundamental para as operações de aviões terrestres em Buenos Aires. O sindicato Condor, que buscava conectar a capital argentina com o Brasil e outras cidades sul-americanas, investiu na infraestrutura do local para atender suas aeronaves terrestres, com uma estação de passageiros e um hangar para sua operação inicialmente com os Junkers Ju-52 e, posteriormente, com os modernos FW-200 Condor. Mas a força das águas não perdoou nem mesmo a sólida estrutura de Quilmes. O transbordamento do Rio de la Plata atingiu o campo de pouso e as águas invadiram toda a área, deixando o aeroporto praticamente submerso. No momento da enchente, os dois FW-200 do sindicato Condor, PP-CBI e PP-CBJ, estavam estacionados em Quilmes. As aeronaves, que simbolizavam a modernidade e a conexão aérea entre Argentina e Brasil, ficaram parcialmente submersas. A força da água causou danos às partes inferiores dos aviões, atingindo componentes vitais e exigindo reparos significativos antes que eles pudessem voar novamente. A recuperação dos FW-200 foi uma operação desafiadora, exigindo o trabalho conjunto de equipes locais e o apoio da empresa para reparar as aeronaves e restabelecer as operações. Esse incidente, no entanto, destacou a vulnerabilidade dos aeroportos situados em áreas de risco e trouxe reflexões sobre a necessidade de uma infraestrutura mais resiliente. Francisco de Assis Chateaubriand, paraibano de Umbuzeiro, foi uma das figuras mais influentes do Brasil do século XX. À frente dos Diários Associados, o primeiro grande conglomerado de mídia do país, com 34 jornais, 36 estações de rádio, 18 emissoras de televisão, 5 revistas e uma agência de notícias. Influenciava e moldava a opinião pública brasileira como ninguém antes havia feito. Seu entusiasmo pela aviação vinha desde 1913, quando fez um voo panorâmico sobre a cidade do Recife, em Pernambuco, no Blériot do piloto francês Lucien Denot. Sua visão ia além das páginas e das ondas de rádio. Ele acreditava que a aviação poderia transformar o Brasil. Esse entusiasmo pela aviação o levou a criar, nos anos de 1940, a Campanha Nacional de Aviação, tendo convidado o ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho, para a empreitada, com o apoio do presidente Getúlio Vargas, e com o objetivo de formar uma nova geração de pilotos civis. A ideia era simples, mas poderosa. Chateaubriand mobilizou empresários e personalidades para doarem aviões, que eram batizados em cerimônias grandiosas e divulgados com destaques na imprensa. Em apenas 10 anos, a campanha arrecadou cerca de 2.000 aeronaves e criou 300 aeroclubes. O impacto foi imenso. Em 1940, o Brasil tinha apenas 465 pilotos civis. 6 anos depois, mais de 5.000 pilotos haviam sido formados nos aviões doados. A campanha ajudou a criar uma mentalidade favorável à aviação, impulsionando o setor e deixando um legado que integrou o vasto território brasileiro. Chateaubriand provou que, com determinação e visão, era possível dar asas ao futuro do país. Em 8 de novembro de 1940, outro trágico acidente abalou o Rio de Janeiro. O Junker Ju-52-3M da VASP, batizado de Cidade de Santos, matriculado PP-SPF, decolou do aeroporto Santos Dumont às 14h30 com destino a São Paulo. Além dos tripulantes, a bordo estavam 15 passageiros. Logo após a decolagem, na subida inicial enquanto ganhava altitude, o Junkers foi surpreendido por um bimotor de Havilland 84 Dragon, da companhia Anglo-Mexican, da Argentina, que fazia evoluções sobre a praia de Botafogo. Em um trágico acaso, os dois aviões colidiram no ar, dando início ao mais grave acidente aéreo do Brasil até então, e o quarto acidente fatal com o modelo Junker 52 em nosso país.
O impacto foi devastador. O Junkers da VASP caiu sobre o mar, enquanto o bimotor argentino, em um descontrole fatal, colidiu com árvores e atingiu o telhado da casa 154 na Praia do Botafogo, onde funcionava uma borracharia, demolindo o local e danificando o prédio ao lado. Infelizmente, não houve sobreviventes. Todos os 19 ocupantes das duas aeronaves perderam a vida, incluindo a tripulação do Junkers da VASP, composta pelo comandante Júlio Fernandes Costa e o copiloto Paulo Sintra Leite, e o radiotelegrafista Eli Lopes de Araújo. A tragédia chocou o país e trouxe uma nova reflexão sobre as seguranças dos céus no Brasil. O acidente despertou preocupações sobre o controle do espaço aéreo e a necessidade de uma melhor coordenação entre as aeronaves em voo. Vamos agora conhecer um evento interessante acontecido no Rio Grande do Sul. Em 21 de dezembro de 1940, um fato inesperado marcou o voo do Junkers F-13 da Varig, de matrícula PPVAG, conhecido pelo nome de Santa Cruz. O avião havia decolado de Pelotas às 15 horas e 07 minutos em direção a Porto Alegre e estava sendo pilotado pelo comandante Harald Stunde. Acompanhado do mecânico Rolf Jaeger, eles seguiam a rota usual, cruzando os céus do Rio Grande do Sul a cerca de 2.100 metros de altitude, sobre a região de Dores de Camaquã, quando foram surpreendidos por um problema mecânico inesperado. Uma pane seca no motor. Nesse instante, todos os ruídos da cabine cessaram, deixando um silêncio carregado de tensão. Com uma frieza impressionante, o comandante Harald imediatamente tomou uma decisão crucial. Ele desviou o avião da rota, que seguia próxima à serra, para tentar encontrar um terreno mais plano e seguro para pousar. Após analisar rapidamente o terreno, Harald avistou um local da região conhecida como Esquina, atualmente Esquina Pacheca, cerca de 15 quilômetros a noroeste de Tapes, e iniciou os procedimentos para um pouso forçado. Às 16h10, o Santa Cruz tocou o solo em uma aterrissagem habilidosa, com apenas um dano leve na ponta da asa direita, que encostou numa cerca. A Varig agiu rapidamente. Ainda no mesmo dia, um avião especial decolou de Porto Alegre para Tapes com materiais e uma equipe técnica para realizar os reparos necessários. No dia seguinte, às 7 da manhã, o Santa Cruz já estava apto a voar novamente e seguiu de volta para Porto Alegre, onde passou por uma revisão de motor e o conserto da asa. Graças à agilidade da equipe e ao cuidado do comandante, o avião estaria de volta ativa antes do final do mês. Por fim, a competência do comandante Harald Stunde foi reconhecida pelos 5 passageiros que estavam a bordo naquele dia. Em uma carta enviada à diretoria da Varig, eles expressaram sua gratidão pela calma e perícia do piloto, que soube manter a serenidade e agir com precisão durante toda a emergência. Eles ainda destacaram o suporte e a atenção oferecidos pela companhia durante o incidente, reforçando o compromisso da Varig com a segurança e o bem-estar dos seus passageiros, parte do DNA da empresa gaúcha. Vamos descrever agora uma história de superação e sangue frio da tripulação e dos passageiros do Sikorsky S-43, um hidroavião conhecido como Baby Clipper, pertencente à Pan Air do Brasil. Em 26 de dezembro de 1940, o Baby Clipper, de matrícula PPPAU, partia do Recife com destino ao Rio de Janeiro, realizando diversas escalas pelo caminho. O comandante Murilo Souza Carvalho estava no comando acompanhado do copiloto Paulo Hoppe, do radiotelegrafista René Aguiar e do aeromoço Herbert Hempel. Tudo parecia tranquilo até a chegada a Salvador, Bahia, onde a aeronave se preparava para pousar no aeroporto marítimo de Tainheiros. Naquele dia o vento era leve, o mar estava calmo e a pista de pouso principal foi escolhida, seguindo a orientação norte-sul, com o arrabalde de Penha a Bombordo e o de Itapajipe a Boreste. No entanto, no momento em que o Baby Clipper se aproximava da água, uma embarcação inesperadamente cruzou a frente da aeronave. O comandante Murilo agiu com habilidade para evitar uma colisão direta com a canoa, mas a manobra emergencial resultou em um cavalo de pau e o impacto causou um furo no casco. Em questão de segundos, o Baby Clipper começou a afundar. A situação era crítica, mas graças ao treinamento e à frieza da tripulação,
Todos os passageiros e tripulantes conseguiram evacuar o avião. Os passageiros escaparam pela parte traseira da aeronave, enquanto a parte dianteira já estava quase totalmente submersa. 3 passageiros sofreram ferimentos leves e foram prontamente atendidos pelo Serviço de Assistência Local em Salvador. A maioria dos passageiros e tripulantes, apesar do susto, saiu ilesa. Enquanto isso, uma multidão de curiosos se aglomerou ao redor para assistir ao resgate e à retirada de bagagens do avião. O inquérito realizado pelas autoridades concluiu que o incidente foi causado pelo cruzamento constante de embarcações na área do pouso do aeroporto de Tanheiros, o que representava um risco frequente para os aviões que ali operavam. A culpa foi atribuída ao canoeiro desconhecido que, sem intenção, colocou a aeronave em risco ao cruzar sua rota. A imprensa carioca noticiou o acidente com grande destaque, e relatos iniciais davam a entender que seria difícil haver sobreviventes. Contudo, todos a bordo puderam testemunhar a calma e a habilidade do comandante Murilo, que evitou um desastre maior e foi elogiado pela sua perícia em uma situação de extremo perigo. Em 15 de janeiro de 1941, a aeronave Savoia Marchetti SM-75C, de prefixo IBAYR, operada pela LATI, Linee Aeree Transcontinentali Italiane, partiu do Recife para a Ilha do Sal, na África, como parte de um voo transatlântico entre Rio de Janeiro e Roma. Era a travessia atlântica número 104. Pilotada pelo comandante Vincenzo Baldini, a aeronave transportava carga e correspondência, totalizando cerca de 1.000 quilos, e 2 passageiros, os senhores Alexander Safarovsky, do Correio Diplomático do Ministério do Exterior do Reich, e o engenheiro italiano Alberto Cattoni. Durante a travessia, o motor central apresentou uma pane. O comandante Baldini decidiu retornar para o Recife e comunicou a emergência às 14h25, confirmando às 15 horas que sobrevoava a região próxima a Fernando de Noronha. Entretanto, após essa última comunicação, o contato foi perdido. Suspeita-se que a aeronave enfrentou novos problemas técnicos, possivelmente incluindo falhas no rádio, que dificultaram a localização de Fernando de Noronha, ou da costa brasileira. O aeroporto de Ibura, no Recife, permaneceu iluminado durante toda a noite, a fim de facilitar a eventual aterrissagem da aeronave da LATI. A LATI e as autoridades brasileiras rapidamente organizaram buscas. Um pequeno navio saiu de Recife e a embarcação Itapajé, que navegava na região, foi chamada para auxiliar. Aviões do Exército sobrevoaram o litoral entre Recife e Natal e vasculharam uma vasta área oceânica em busca de sinais do IBAYR. A busca continuou por uma semana, mas em 22 de janeiro foi encerrada sem que nenhum destroço ou vestígio da aeronave fosse encontrado. Acredita-se que o Savoia Marchetti SM-75C tenha sido forçado a descer no mar e afundando rapidamente devido ao seu peso e às características das asas curtas, que limitariam a sua capacidade de flutuação. Esse trágico acidente é cercado de mistério e até hoje sem solução. No dia 29 de março de 1941, um avião da Varig, o PPVAF, estava prestes a iniciar um voo extra que se tornaria um capítulo curioso da história da aviação nacional. Sob o comando do comandante Ricardo Lau, a aeronave partia de Livramento rumo a Porto Alegre. Mas o que deveria ser um voo rotineiro se transformou em um desafio inesperado. Com a equipe composta pelo comandante Lau e pelo mecânico Severino Maines, a decolagem estava programada para o meio-dia. Contudo, um atraso de 10 minutos devido à preferência de um voo regular atrasou a partida. Assim, às 12h10, o PPVAF finalmente decolava da pista maior carregando 912 quilos de carga, menos do que o máximo permitido. Nos primeiros instantes de voo, tudo parecia tranquilo. Porém, ao atingir a altitude de apenas cerca de 2 metros, o comandante notou uma perda de velocidade crítica. O cenário rapidamente se tornou alarmante. Apesar de seus esforços para ganhar altura, o piloto viu o avião tocar o solo novamente, ultrapassando o final da pista e aterrissando em terreno impróprio. O impacto foi severo, o trem de pouso foi arrancado e o PPVAF deslizou por 50 metros, finalmente parando em uma posição oposta à sua decolagem.
Graças a uma combinação de habilidade e sorte, não houve feridos, mas a aeronave sofreu danos significativos. A análise mostrou que a hélice estava danificada, a asa direita apresentava arranhões e o tanque traseiro havia sido perfurado. Embora o cenário fosse desolador, a Varig não deixou a situação ao acaso. A empresa enviou uma equipe de especialistas para desmontar a aeronave e transportá-la para Porto Alegre, onde aguardava reparos. No dia 9 de abril, o PPVAF foi colocado em 2 vagões plataforma e despachado pela ferrovia. Porém, em maio, a cidade de Porto Alegre enfrentou uma das piores enchentes de sua história. As águas subiram e a aeronave, que se encontrava em revisão, acabou submersa. A inundação atingiu seu auge entre os dias 3 e 5 de maio, e o PPVAF se viu à mercê das águas. Não foi até 31 de agosto que a aeronave voltou a ser parte da frota ativa da Varig, recuperada e pronta para os novos voos. Em uma manhã típica do Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1941, a rotina da aviação seria interrompida por um acidente inusitado, envolvendo um pequeno avião da Panair, o PP-PIP. Durante um voo de treinamento, o Stinson Reliant, sob o comando do piloto coriolano Tenan, enfrentou uma pane inesperada, enquanto sobrevoava o aeroporto Santos Dumont. O que deveria ser uma experiência comum rapidamente se transformou numa situação de emergência. Com o motor falhando, o comandante Tenan foi obrigado a tomar uma decisão crucial: realizar uma aterrissagem forçada nas águas da Ponta do Calabouço, em frente à ilha de Villegagnon. A manobra exigiu habilidade e precisão, e apesar de tensão, Tenan pousou o avião causando apenas avarias leves. Após a aterrissagem, o PP-PIP ficou preso nas águas, submergido parcialmente, mas não sem antes ser amarrado com segurança. A bordo, o radiotelegrafista Ravigati e o comandante Tenan sofreram escoriações generalizadas, mas felizmente nenhum deles correu risco de vida. O trabalho em equipe e a habilidade do piloto foram fundamentais para que ambos saíssem com ferimentos leves. Em 6 de junho de 1941, o Sindicato Condor Limitada registra seu contrato social, alterando a razão social para Serviços Aéreos Condor Limitada. Por força do decreto 1402, de 5 de julho de 1939, que restringia o uso da palavra sindicato exclusivamente para associações profissionais. Era julho de 1941 e o mundo estava em guerra. Mesmo aqui no Brasil, os tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial começavam a trazer novas ameaças, inclusive na aviação comercial. No dia 25 de julho, o PP-CBR Uirapuru, um Junkers Ju-52/3M dos Serviços Aéreos Condor, pousou em Porto Alegre vindo de Buenos Aires e com destino final em São Paulo. Sob o comando do comandante Dagoberto Neri Eiene e com o mecânico Dorval Pinheiro Barros a bordo, o voo deveria ter sido apenas mais um voo rotineiro. Mas na etapa entre Buenos Aires e Porto Alegre, o comandante Dagoberto percebeu falhas no motor central. Em Porto Alegre, as oficinas da Varig fizeram uma inspeção completa, limpando filtros, tubulações e o carburador até tarde da noite. No dia seguinte, o PP-CBR seguiu viagem direto para São Paulo, mas os problemas voltaram próximos a Florianópolis, onde decidiram aterrissar. Ao verificar o óleo do motor, a equipe encontrou algum alarmante, areia grossa, um elemento que nunca deveria estar ali. Esse achado levantou sérias suspeitas de sabotagem, algo raro, mas não impossível em tempos de guerra. Mas a situação ficaria ainda mais suspeita 4 dias depois. Em 29 de julho, um outro avião dos Serviços Aéreos Condor, o PP-CBN, um Focke-Wulf FW-58, batizado como Cacuri, comandado pelos pilotos Carlos Gerhard Meyer e o mecânico Túlio Ramos Ribeiro, pousou no aeroporto São João, vindo de São Paulo, e fazendo escalas em Curitiba, Blumenau e Florianópolis. Durante o voo,
O comandante Meyer percebeu vibrações no motor e, mais uma vez, a aeronave foi encaminhada para inspeção. Após ajustes e verificações, parecia que tudo estava em ordem. Na manhã seguinte, o avião decolou pontualmente para mais um voo de linha, mas quando sobrevoava a região próxima ao Osório, o comandante decidiu retornar em função do funcionamento anormal de um dos motores. Enquanto taxiava após o pouso em Porto Alegre, o motor falhou repentinamente. Uma nova inspeção revelou danos sérios. A biela do motor havia se rompido e o virabrequim estava avariado. Mais uma vez, a areia foi encontrada no sistema de óleo do motor. Diante dessas duas tentativas de sabotagem, a administração do aeroporto e a Varig tomaram o caso com extrema seriedade. O diretor-gerente da Varig e uma equipe de investigação começaram a buscar os responsáveis, mas as suas suspeitas iniciais não trouxeram provas concretas. As investigações internas indicaram suspeitas sobre um funcionário de guarda, mas mesmo após várias averiguações, não foi possível provar seu envolvimento. A partir desse incidente, o aeroporto intensificou suas medidas de segurança e guardas da polícia foram designados para monitorar as operações no aeroporto. Este episódio deixou claro que a aviação civil brasileira não estava imune aos efeitos da guerra e mostrou a importância da segurança e da vigilância em tempos de incerteza. Lockheed L-18 Lodestar, uma aeronave de última geração, recebeu seu certificado de tipo em 30 de março de 1940, destacando-se como uma aeronave de alto desempenho, superando o famoso Douglas DC-3 em várias características. Entre os primeiros operadores do modelo estava a Panair do Brasil, uma companhia que ajudou a consolidar a reputação do Lodestar como uma escolha confiável e eficiente para o transporte aéreo comercial na época. Em 18 de agosto de 1941, um voo da Panair do Brasil, procedente de Porto Alegre, enfrentou um destino trágico ao se aproximar da capital paulista. O voo era operado pelo Lockheed L-18 Lodestar PP-PBD, com apenas 4 meses de uso, que perdeu contato quando, voando por instrumentos nas proximidades de São Paulo. O silêncio repentino foi um sinal claro de que algo anormal havia acontecido. Imediatamente, uma operação de resgate foi mobilizada. Aeronaves da própria Panair e do Ministério da Aeronáutica, pertencentes ao 2º Regimento de Aviação, realizaram voos incessantes na esperança de localizar o avião desaparecido. A busca prosseguiu até cair da noite, sem resultados. Ao amanhecer, do dia seguinte, uma nova tentativa foi feita. Foi o Major Júlio Américo dos Reis, diretor do Parque de Aeronáutica de São Paulo, que finalmente localizou o PP-PBD. Sobrevoando o pico mais alto da Serra da Cantareira, ele avistou uma clareira aberta pelo impacto do avião. No local, chamado Itaguaçu, a confirmação veio com um misto de alívio e desespero. O avião da Panair estava ali, mas o acidente havia cobrado um preço alto. Das 13 pessoas a bordo, apenas 5 sobreviveram, dentre as quais o aeromoço David Novak e os passageiros, o professor Philip Jesup e o senhor Hugo Daves. Os 2 primeiros chegaram a São Paulo com ferimentos leves, enquanto Hugo Daves, por milagre, saiu ileso. Esse acidente foi o primeiro com uma aeronave L-18 Lodestar no Brasil. O Lodestar foi o primeiro modelo a ser estigmatizado pelo público usuário no Brasil devido ao elevado número de acidentes fatais ao longo de sua vida operacional. 12 eventos com perda material, dos quais 8 com perdas humanas, em 12 anos de operação.
Em 25 de outubro de 1941, o voo CR-84, operado pelos Serviços Aéreos Condor, fazia a rota entre Recife e Teresina. O avião, PP-CAV, um Junkers JU-52-3M, conhecido como Caissara, era comandado pelo piloto Arro Ciranca, acompanhado do mecânico Meldau, do telegrafista Raimundo e do aeromoço Stigleder. Às 15h17, durante a aproximação para uma merissagem no rio em Teresina, o Caissara encontrou dificuldades inesperadas. O comandante relatou que, a poucos metros da água, o avião começou a ganhar uma leve tendência de subida. Ele e sua tripulação reagiram prontamente, ajustando os motores e o leme para manter a estabilidade. Ainda assim, o avião apresentou um comportamento instável e, mesmo com os esforços do comandante Ciranca, desviou para a esquerda até que um dos flutuadores e as pontas das hélices tocaram a água. Instantes depois, o Caissara se chocou contra um barranco às margens do rio. Infelizmente, o impacto foi fatal para uma passageira e causou ferimentos leves em outros ocupantes. Os demais passageiros e a tripulação saíram praticamente ilesos, graças à rápida reação da equipe. Manhã de 7 de dezembro de 1941, um evento surpreendente mudaria o curso da Segunda Guerra Mundial. Em um ataque planejado pela Marinha Imperial Japonesa, a base naval de Pearl Harbor, localizada em Honolulu, no Havaí, foi alvo de um bombardeio estratégico executado pouco antes das 8 horas da manhã. Na época, os Estados Unidos ainda eram um país neutro no conflito, que se desenrolava na Europa e na Ásia. No entanto, o ataque japonês tinha o objetivo de incapacitar a frota naval americana no Pacífico, em uma operação que os próprios militares japoneses chamavam de Operação Havaí, durante o seu planejamento. A surpresa do ataque deixou sérios danos. Navios, aeronaves e infraestrutura foram destruídos, com perdas significativas para os americanos. Pearl Harbor estava em alerta, mas ninguém esperava uma ofensiva daquela escala logo no início de um tranquilo domingo. Esse ataque inesperado levou o governo dos Estados Unidos a uma decisão imediata. No dia seguinte, em 8 de dezembro de 1941, o país declarou guerra oficialmente ao Japão, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O ataque a Pearl Harbor se tornou um dos momentos mais marcantes da história moderna, não apenas por suas consequências diretas, mas pelo papel decisivo que teve na participação americana no conflito mundial. Foi um episódio que mudou o equilíbrio das forças na guerra e permanece na memória como um lembrete dos desafios e sacrifícios enfrentados. O ano de 1942 trouxe grandes mudanças no cenário global. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o conflito se expandiu rapidamente, afetando várias indústrias ao redor do mundo, incluindo a aviação comercial. No Brasil, as companhias aéreas enfrentaram grandes desafios. Muitas delas dependiam de aeronaves e peças de reposição de origem alemã, um fator que se complicou com a intensificação do conflito. A guerra havia interrompido rotas de comércio e criado restrições para a importação de materiais essenciais, a manutenção e operação das aeronaves. Com as dificuldades em adquirir novas peças e aeronaves, as empresas brasileiras tiveram que adaptar as operações. Técnicos e engenheiros locais passaram a ter um papel crucial, improvisando soluções para manter as aeronaves em voo, mesmo sem acesso regular a componentes de reposição. Esse período mostrou a resiliência frente às dificuldades na aviação brasileira e a luta de seus profissionais para, apesar dos obstáculos impostos pela guerra, manterem as rotas e garantirem a continuidade do transporte aéreo no país. A criatividade e o espírito de adaptação marcaram essa época difícil. Em 24 de fevereiro de 1942, um Junkers W-34, conhecido como Taquari, matrícula PP-CAP, dos Serviços Aéreos Condor, enfrentou uma situação crítica durante um voo de carga partindo do Grajaú, no Maranhão. A bordo estavam o comandante Cid Sebastião, da França Brugger, e o mecânico franco-americano. Durante o trajeto, o Taquari sofreu uma pane seca, o que significa que o combustível acabou antes de o avião alcançar seu destino.
Sem alternativas, o comandante Cid tentou realizar um pouso forçado em Riachão, ainda no Maranhão, ao sul de Grajaú. Uma manobra complexa e arriscada em meio à paisagem acidentada da região. Infelizmente, o pouso não foi bem sucedido, resultando em perda total do avião, de vidas e de sua carga. Além dos danos materiais, o incidente trouxe consequências financeiras consideráveis para a companhia. Casos como o do Taquari mostram as dificuldades enfrentadas pela aviação brasileira na época, especialmente em regiões remotas. Esse período exigia habilidade, improviso e muita resiliência de todos os envolvidos. Em 28 de fevereiro de 1942, a Varig, então com 15 anos de operação e sem registrar um único acidente fatal, enfrentou um trágico episódio envolvendo o flagship de sua frota. O Junkers JU-52-3M PPVAL, conhecido como Mauá, era o maior e mais avançado da frota, utilizado para rotas importantes no Rio Grande do Sul. Naquela manhã, o Mauá partiu de Porto Alegre com destino a Pelotas e Jaguarão, sob o comando de Harald Stunde, o piloto-chefe da Varig, e com o mecânico Bruno Wagner a bordo. Entretanto, logo após a decolagem, uma falha grave no motor gerou um incêndio, forçando a tripulação a tentar um retorno emergencial ao aeroporto. Com o denso nevoeiro e a visibilidade comprometida, o comandante tentou manter uma altitude baixa para se orientar visualmente. Porém, ao sobrevoar a região do rio Gravataí, próximo ao Saco do Cabral, o avião acabou colidindo com uma árvore, danificando uma das asas e levando ao impacto fatal. A imprensa noticiou o acidente como uma perda lamentável, destacando a reputação impecável da Varig e o impacto do ocorrido para a aviação comercial gaúcha. O acidente tirou a vida do comandante Harald Stunde e do mecânico Bruno Wagner, e de outros 3 passageiros. Dos sobreviventes, 12 ficaram feridos, alguns com lesões mais graves e 6 saíram ilesos. Na Varig só haviam 3 comandantes autorizados a voar o JU-52, Harald Stunde, Franz Xavier Grace e Karl-Heinz Ruhl. Esse evento marcou o primeiro acidente com vítimas fatais entre os passageiros na história da Varig, afetando profundamente a companhia e destacando o desafio diário enfrentado pelos pioneiros da aviação. Com a perda do Mauá, o maior e mais moderno avião de sua frota, a Varig precisaria lidar com as lições e dificuldades que o período da guerra impunha ao setor aéreo. Este acidente foi o 5º com perda total de um JU-52 no Brasil. Em 2 de agosto de 1942, uma situação inesperada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, chamou a atenção e, felizmente, terminou apenas com um grande susto. Tudo começou quando um avião Junkers JU-52-3M operado pelos Serviços Aéreos Condor, o PPCBD, conhecido como Jaci, perdeu os freios enquanto taxiava. Sem controle, ele acabou colidindo com um DC-3 da Força Aérea dos Estados Unidos, que era operado pela Pan American em uma rota estratégica entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Para complicar ainda mais, um terceiro avião, o North American BC-2, pertencente à missão militar americana, também foi atingido no acidente. Esse tipo de colisão em solo era uma preocupação crescente na época, com o aumento do tráfego aéreo durante a Segunda Guerra Mundial. Potenciais colisões em solo passaram a ser um risco real nos aeroportos brasileiros, que se tornaram pontos de apoio importantes para operações militares e comerciais. Apesar do susto e dos danos nos 3 aviões, ninguém se feriu e todas as aeronaves foram recuperadas. No início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas mantinha uma política de neutralidade e se aproximava dos países do eixo, especialmente da Alemanha, devido ao interesse comum em um Estado forte, nacionalista e com foco no crescimento econômico. A Alemanha era um parceiro comercial importante, especialmente na aviação, e Vargas via com simpatia alguns aspectos do fascismo italiano e do nazismo alemão, que coincidiam com seu projeto de centralização de poder e industrialização do Brasil. Contudo, com o avanço do conflito e a entrada dos Estados Unidos na guerra, após o ataque a Pearl Harbor,
A pressão para o Brasil se alinhar com os aliados aumentou. Os Estados Unidos viam o Brasil como estratégico no Atlântico Sul e ofereceram vantagens, como apoio financeiro e ajuda na criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, essencial para a industrialização do país. Além disso, a segurança nacional foi ameaçada com o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, o que gerou indignação e intensificou a necessidade de tomar uma posição. Em 22 de agosto de 1942, após negociações intensas e pressões externas, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo, declarou guerra à Alemanha e à Itália. A mudança de Vargas para o lado dos aliados fortaleceu a industrialização brasileira e consolidou a posição do Brasil entre as nações aliadas na América Latina, além de garantir apoio econômico e geopolítico dos Estados Unidos. Como retribuição, uma das primeiras ações do governo norte-americano foi a transferência de uma aeronave da US Army para o Brasil. Ainda em 1942, o Lockheed L-18 Lodestar, designado FAB VC-66, tornou-se o primeiro avião presidencial brasileiro, adaptado especialmente para o presidente Getúlio Vargas. O avião recebeu um interior modificado com 11 assentos e era equipado com motores Wright R-1820-87. A introdução desse modelo abriu o caminho para a compra de outros exemplares C-60, destinado ao transporte de tropas da Força Aérea Brasileira. A Aerogeral Limitada, pessoa jurídica constituída no final de 1941, recebeu a concessão para efetuar voos regulares em 19 de fevereiro de 1942. A empresa de transportes Aerovias Brasil S.A. foi fundada em 26 de agosto de 1942, como parte de um ambicioso projeto da TACA Airlines, para criar uma companhia aérea nacional em cada país da América Latina. Esse plano visava expandir a influência da TACA na região. A estrutura acionária da nova empresa era composta por 66,6% das ações pertencentes a 2 acionistas principais da TACA, enquanto os outros 33,4% eram divididos entre 29 investidores brasileiros. Entre esses investidores, os irmãos Oscar e Roberto Taves tiveram um papel de destaque no desenvolvimento da Aerovias Brasil, sendo fundamentais para o seu sucesso inicial. A Aerovias Brasil foi criada para fortalecer o setor da aviação no Brasil, que estava crescendo rapidamente na década de 1940, e oferecer mais conectividade tanto no território nacional quanto com outros países da América Latina. A companhia logo se tornou um importante ator no cenário da aviação comercial brasileira, estabelecendo-se como um elo vital para voos domésticos e internacionais. Essa colaboração entre a TACA e os investidores locais brasileiros marcou o início de uma nova era para a aviação no Brasil, abrindo caminho para a expansão futura e a criação de uma companhia aérea nacional competitiva. No dia 28 de setembro de 1942, um grave acidente envolvendo um avião da Pan Air do Brasil ocorreu em São Paulo. O Lockheed L-18 Lodestar, matrícula PP-PBG, partiu logo cedo às 5h45 da manhã do Rio de Janeiro com destino a São Paulo e Porto Alegre. Após cerca de 1h15 de voo, enquanto sobrevoava a região de Santos e se preparava para a aproximação ao aeroporto de Congonhas, os 2 motores do avião pararam de repente. Incapaz de manter a altitude, o avião acidentou-se em uma área de mata nas proximidades de Pedra Branca, no município de Santo André, resultando na morte de todos a bordo. Entre as vítimas estavam 11 passageiros e 4 tripulantes, incluindo figuras importantes como o ministro Eduardo Lopes e o senhor Linneu de Paula Machado. A tripulação era composta pelo comandante Ismael Guilherme, pelo piloto Walter Siebel, pelo telegrafista Solon Albuquerque e pelo aeromoço Gabriel Fernandes. As investigações apontaram que o acidente pode ter sido causado por uma falha no sistema de alimentação dos motores. Os aviões Lodestar eram equipados com 4 tanques de combustível que alimentavam os 2 motores através de um sistema de alimentação cruzada.
controlado por seletoras operadas pelos pilotos. Se essas seletoras não estivessem corretamente ajustadas, o fluxo de combustível poderia ser interrompido, levando à perda de potência. Os procedimentos padronizados pela Panair previam a mudança na alimentação dos motores durante o início da descida, e uma operação incorreta nas seletoras nesse momento crítico poderia ter resultado na parada dos motores do PP-PBG. Esse acidente comoveu o país e levantou questionamentos sobre a segurança das operações aéreas na época. Com a perda de 15 vidas, incluindo autoridades e profissionais experientes, o episódio ficou marcado como um momento triste para a aviação brasileira e destacou a necessidade de procedimentos mais rigorosos para garantir a segurança dos voos em um período de rápidas transformações tecnológicas e operacionais. A aviação comercial no Brasil, neste período de guerra, enfrentava grandes desafios. A Panair do Brasil, uma das principais companhias aéreas da época, sofria com uma sequência de acidentes que colocavam à prova tanto seus pilotos quanto a sua frota. Um dos aviões envolvidos foi o PP-PBK, mais uma vez um Lockheed L-18 Lodestar. Tudo começou quando o comandante Coriolano Tenan foi enviado para São Paulo a fim de investigar os destroços do PP-PBG, o Lodestar que havia sido acidentado 2 dias antes, próximo à Serra do Mar. No meio de sua missão, chegou uma notícia inesperada e preocupante. O Papa Bravo Kilo, comandado pelo experiente piloto Weber, havia desaparecido durante um voo entre Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Na continuação do voo que havia transportado o comandante Coriolano Tenan do Rio de Janeiro para São Paulo. Dias depois, o mistério foi resolvido com uma notícia surpreendente. A aeronave fora encontrada em um local afastado da rota original, na Fazenda da Invernada, perto da vila de Santa Vitória, junto ao rio Paranaíba, na divisa entre Minas Gerais e Goiás. Naquela tarde de 2 de outubro, o Bravo Kilo enfrentou uma tempestade intensa. O rádio de navegação vital para a orientação da aeronave foi quase inutilizado pela forte presença de eletricidade estática, devido à tempestade. Com ventos empurrando o avião para fora da rota planejada, o comandante Weber, acreditando estar à direita de Três Lagoas, seguiu o rio acima na tentativa de reencontrar o caminho. Contudo, ao perceber que o erro de navegação havia sido grave, o combustível já estava acabando, não havia mais tempo para retorno. Com o combustível baixo e o entardecer se aproximando, o comandante tomou a difícil decisão de realizar um pouso forçado. A Fazenda da Invernada, com terreno inclinado e cheio de obstáculo, foi o local escolhido. O trem de pouso foi baixado e o avião tocou o solo. No entanto, o terreno não colaborou e a aeronave acabou se aproximando de um riacho, onde o contato com o trem de pouso com a água serviu como freio, evitando um desastre maior. Apesar do impacto e dos grandes danos sofridos pelo avião, todos a bordo saíram ilesos. A Panair do Brasil, comprometida em resgatar a aeronave, montou uma operação audaciosa, cuja logística incluiu diversas viagens para o transporte de peças e pessoal para trabalhar no avião com o objetivo de deixá-lo em condições de efetuar um voo de translado para as oficinas no Rio de Janeiro. Foi inclusive construída uma pista improvisada de 250 metros de comprimento no local para possibilitar a decolagem da aeronave, levada ao Rio de Janeiro para reparos após exaustivas semanas de trabalho. Em 1942, um importante passo foi dado na aviação brasileira. A TACA, a única companhia privada de carga aérea da América Central, havia fretado um avião Lockheed para transportar cristais de rocha do Brasil para os Estados Unidos. Esse quartzo era fundamental para a indústria de guerra americana na produção de exonadores e osciladores de rádio, usados nos sistemas de comunicação militar, incluindo rádios de alta frequência, radares e equipamentos de navegação. Era utilizado em aviões, navios e instalações terrestres. Esse feito chamou a atenção de um grupo de industriais e investidores brasileiros que começaram a considerar a possibilidade de criar uma linha aérea regular entre os dois países. O responsável por dar vida a esse projeto foi Roberto Taves,
um nome muito conhecido no meio aeronáutico brasileiro, que representava a Lockheed no Brasil desde 1937. Com sua experiência e visão, Taves conseguiu rapidamente reunir um grupo de capitalistas e obter a autorização necessária do Ministério da Aeronáutica para criar a primeira linha aérea internacional de longo curso do Brasil com destino aos Estados Unidos. A Aerovias Brasil, ligada à TACA, iniciou suas operações utilizando aviões Lockheed L-14 e, em menos de 2 meses, já havia realizado 6 voos experimentais entre Rio de Janeiro e Miami. Em 10 de outubro de 1942, o Diário Oficial publicou o despacho do ministro da Aeronáutica, autorizando oficialmente a nova rota entre Rio de Janeiro e Miami, marcando o início de uma nova era para a aviação brasileira. O Brasil sofria com o afundamento de diversos navios brasileiros e um elevado número de mortes, resultando em uma onda de revolta e violência contra imigrantes de países do eixo, especialmente alemães, japoneses e italianos. Manifestações populares se espalharam por várias cidades, resultando na depredação de comércios pertencentes a esses imigrantes e, em alguns casos, em tentativas de linchamento. A resposta do governo de Getúlio Vargas foi intensificar o nacionalismo. A brasilidade passou a ser uma doutrina de Estado. E o país buscou eliminar qualquer influência cultural e linguística estrangeira que pudesse ser vista como uma ameaça à segurança nacional. A política de nacionalização também impactou o setor de aviação, com os serviços aéreos Condor e a Varig, que precisaram se abrasileirar. A Condor mudou seu nome para Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul e afastou todos os funcionários alemães, agora substituídos por brasileiros. Com isso, a empresa foi retirada da lista negra americana, o que a ajudou a manter suas operações. Na Varig, Otto Meyer, então presidente de origem alemã, renunciou para proteger a empresa. Em seu lugar, assumiu o jovem Rubem Berta, que daria continuidade à administração da companhia, agora sob um comando brasileiro. A Cruzeiro do Sul logo iniciou uma importante transformação em sua frota. As primeiras ações focaram em uma transição para produtos americanos. Um dos passos iniciais foi adaptar seus aviões FW-200, substituindo os motores originais pelos motores americanos Pratt & Whitney R1830. Essa transição ganhou ainda mais força em março de 1943, quando a Cruzeiro do Sul assinou a compra do seu primeiro Douglas DC-3, registrado no Brasil com a matrícula PP-CBS e batizado como Três Américas. Foi o primeiro DC-3 brasileiro. Fabricado em Santa Mônica, Califórnia, esse modelo tinha capacidade para 22 passageiros e se tornaria um ícone da aviação comercial brasileira após a guerra. A Panair do Brasil já operava a versão DC-2, um modelo semelhante, mas de menor porte, o que deu certa vantagem à Cruzeiro para integrar o novo avião ao mercado brasileiro. Com a chegada do DC-3, a Cruzeiro do Sul iniciava a consolidação da sua frota com aeronaves americanas, dando início à substituição definitiva de seus aviões de origem alemã. Essa mudança simbolizava não apenas uma renovação tecnológica, mas também um novo capítulo para a aviação comercial no Brasil, que se desenvolvia de maneira mais conectada ao cenário internacional da época. Ao longo das narrativas desse documentário, faremos referências a todos os modelos da família dos aviões DC-3, como, por exemplo, o C-47, o C-53, o DST, etc. Simplesmente como DC-3, para facilitar a sua identificação. Em 27 de julho de 1943, durante a operação no Rio Negro, em Manaus, o hidroavião Bermuda Clipper, November Charlie 16736, da Pan American Airways, estava pronto para decolar carregado com passageiros, bagagens e tripulação. No entanto, durante a partida, o motor número 1 apresentou início de incêndio no carburador. Em meio à situação do momento, o piloto pediu ao mecânico de voo para acionar o sistema de extintores. Entretanto, por engano, o mecânico acabou acionando a alavanca de alijamento de combustível, cuja abertura de válvulas bombeava o combustível para fora dos tanques. Esse erro foi decisivo. O combustível espalhou
ao redor do avião e os gases quentes que saíam do carburador entraram em contato com o combustível derramado sobre a água. Em segundos, o fogo se espalhou rapidamente, comprometendo toda a estrutura da aeronave. Felizmente, todos os ocupantes conseguiram evacuar o avião a tempo de escapar do perigo, mas o Bermuda Clipper foi perdido para o incêndio. Em 27 de agosto de 1943, o PPSPD da VASP partiu de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro em um já rotineiro voo de linha. O Junkers Ju 52-3M, também conhecido como Cidade de São Paulo, decolou da capital paulista às 7h45 e se aproximava para pouso no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Uma densa névoa cobria a cidade, restringindo a visibilidade. Durante a segunda tentativa de pouso, o avião colidiu violentamente com a torre norte da Escola Naval, que ficava próxima à rota de pouso. O impacto foi tão forte que pedaços da asa, do leme e da cauda se espalharam para todos os lados, enquanto a fuselagem da aeronave caiu no mar, a cerca de 300 metros da escola. Entre as vítimas estavam figuras importantes da época, como Dom José Gaspar da Fonseca e Silva, arcebispo de São Paulo, e o jornalista Casper Libero, diretor do jornal A Gazeta. No total, 15 passageiros e 3 tripulantes perderam a vida. No entanto, 3 pessoas sobreviveram graças à ação rápida dos aspirantes da Escola Naval, que, mesmo enfrentando o quebra-mar de 15 metros e o mar agitado, mergulharam repetidamente para resgatar os sobreviventes. O capitão de corveta Victor Johansson, que estava dando uma aula na escola, descreveu o acidente com detalhes impressionantes. Ele viu o avião arremeter uma vez antes de voltar para uma segunda tentativa de pouso. Ele relatou que o avião surgiu como uma sombra enorme contra a leve claridade da manhã, seguindo de um estrondo quando o aparelho colidiu com o edifício e pedaços do avião começaram a cair no pátio interno. A operação de resgate durou até o final da tarde, quando os destroços foram içados do fundo do mar e um inquérito foi instaurado para investigar as causas do desastre, que chocou o Brasil e expôs os riscos da aviação comercial durante a época da guerra e de rápidas mudanças tecnológicas e operacionais. Este evento marcou o 6º e último acidente fatal com o Junkers Ju 52-3M no Brasil. O modelo marcou uma época importante do estabelecimento do transporte aéreo no país. Foram operados no Brasil 21 aviões do tipo por 3 empresas aéreas entre 1933 e 1947. Foram registradas 19 ocorrências com o modelo, sendo 6 fatais, com a perda de 65 vidas. Em 25 de outubro de 1943, o avião Lockheed L-18 Lodestar prefixo PP-PBP da Panair do Brasil realizava um voo entre São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Voando a uma altitude de 3.000 metros, o avião cruzava calmamente a região quando ocorreu um incidente inesperado. A aeronave colidiu com um grupo de aves de penas marrons. A colisão causou danos consideráveis ao para-brisa do copiloto e o impacto surpreendeu a tripulação. Apesar da situação, o comandante decidiu manter o plano de voo e prosseguir até o destino em Belém, onde pousou em segurança. O incidente foi especialmente curioso para a época, pois não se esperava encontrar aves voando a uma altitude tão elevada nessa região. Esse episódio é registrado como o primeiro caso documentado de bird strike, ou colisão com aves, nos arquivos do Aeromuseu, marcando um evento até então incomum na aviação brasileira. Em 1º de dezembro de 1943, o PP-PBA, um hidroavião Baby Clipper Sikorsky S-43 da Panair do Brasil, sofreu um acidente ao pousar em Manaus. Ao tocar a água perto do flutuante da Panair, o avião realizou um cavalo de pau, uma manobra acidental e perigosa para hidroaviões desse modelo, onde a aeronave gira em forma abrupta e perde o controle. Esse movimento rápido e desestabilizador causou danos significativos ao chapeamento do casco, fazendo com que o avião começasse a afundar em poucos minutos. O comandante Pedrosa e sua tripulação, que eram os únicos a bordo, conseguiram se salvar a tempo, mas o local era de grande profundidade, o que dificultou a recuperação dos destroços.
Só meses mais tarde, algumas partes foram resgatadas e aproveitadas para a reconstrução de uma outra aeronave do mesmo tipo, o PP-PBM, acidentado no Rio de Janeiro em 1940. Esse tipo de incidente, como o S-43, era conhecido na aviação como uma vulnerabilidade do modelo, ocorrendo sempre que, durante o pouso, o contato com a água acontecia em um ponto anterior ao centro da gravidade, tornando o controle quase impossível e frequentemente levando ao naufrágio. Em 8 de dezembro de 1943, em pleno cenário da Segunda Guerra Mundial, foi constituída no Rio de Janeiro a Aviação Aérea Brasil, a Viabras, idealizada por Arnaldo Raposo Murtinho e Luiz Tourinho Barreto. A empresa nasceu em um período de desafios globais e restrições, mas também de oportunidades para o fortalecimento da aviação do Brasil. Apesar das dificuldades impostas pelo contexto internacional, a fundação da Viabras reflete o espírito empreendedor de seus criadores, que buscaram estabelecer uma nova opção no setor aéreo nacional. O PPVAO foi uma aeronave da Varig que realizou apenas um voo na empresa. Era um Cant Z-1012, uma rara aeronave italiana construída quase inteiramente de madeira. Esse avião, fabricado em 1938 pela Cantieri Navale Triestino, CANT, havia sido trazido no Brasil ao início da Segunda Guerra Mundial para servir como transporte para a embaixada italiana. Originalmente matriculado como Ai Long, em homenagem ao general Longo, que o trouxe da Itália, o avião ficou estocado no campo dos Afonsos após o início da guerra. Anos depois, a Varig adquiriu a aeronave, que foi desmontada, transportada de trem para Porto Alegre e restaurada para operações comerciais, visando manter os serviços durante o período da guerra. Em 10 de dezembro de 1943, após uma longa revisão, o comandante Xavier Grace, piloto-chefe da Varig, preparou-se para o primeiro voo de teste da aeronave. Como o Cant Z-1012 era o primeiro avião da Varig com trem de pouso retrátil, Grace pediu para um mecânico o acompanhasse para lembrá-lo de baixar o trem de pouso antes do pouso. Porém, essa era a primeira experiência de voo do mecânico, que ficou extremamente enjoado e incapacitado de prestar este auxílio. No momento do pouso, sem o lembrete do mecânico, o comandante esqueceu de baixar o trem de pouso e a aeronave tocou o solo de barriga. A fuselagem foi danificada de forma irreparável, encerrando a curta e peculiar jornada do Cant Z-1012 na história da aviação brasileira. Em 12 de janeiro de 1944, o Junkers W-34 da Cruzeiro do Sul, conhecido como Tietê, matrícula PPCAN, sofreu um trágico acidente logo após a decolagem do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A aeronave, pilotada pelo comandante Valmor Bernardoni, com o mecânico copiloto Oceano de Sá a bordo, teve uma pane de motor logo após levantar o voo, acidentando-se próximo à Ilha Fiscal. Infelizmente, o comandante Bernardoni não sofreu ao impacto, enquanto Oceano de Sá ficou gravemente ferido, sendo resgatados da água por uma lancha da Marinha. A investigação revelou que o acidente foi causado por uma falha na seleção dos tanques de combustível. O Junkers W-34 contava com um pequeno tanque de gravidade posicionado entre a cabine e o motor, que armazenava uma quantidade limitada de gasolina suficiente apenas para dar partida ao motor. Após o motor ser ligado, a seletora de combustível deveria ser ajustada para abastecer o motor a partir dos tanques principais. No entanto, a tripulação esqueceu de realizar essa mudança e, pouco após a decolagem, o tanque de gravidade ficou vazio, levando o motor a falhar em pleno voo. A aeronave sofreu uma pane seca e não conseguiu manter a altitude, resultando no acidente fatal. Esse foi o primeiro acidente da empresa com um novo nome, Cruzeiro do Sul, enfatizando a importância de os pilotos seguirem os procedimentos operacionais para cada fase de voo, especialmente em um contexto em que pequenas distrações poderiam ter consequências graves. Em 7 de fevereiro de 1944, foi fundada a Aerovias S.A. de Minas Gerais, uma companhia aérea idealizada por Israel Pinheiro, uma figura política de grande influência no Estado. A empresa teve sua sede inicial na cidade de Curvelo,
mas logo foi transferida para Belo Horizonte, refletindo o crescimento e a expansão das operações. Um dos diretores das aerovias, Dr. Evaristo Soares de Paula, além de ser um importante criador de gado, também era banqueiro na cidade de Curvelo, trazendo uma forte conexão com a economia local e ampliando as bases da companhia no cenário regional. Em 1º de março de 1944, foi formalizada a criação da Linhas Aéreas Paulistas S.A. A ata assinada pelos fundadores Floriano Nunes Pereira e Américo Meirelles Laporta mencionava a aprovação do ministro da Aeronáutica do prospecto e projeto de estatutos da empresa, permitindo a realização de uma subscrição pública para a formação de capital. Essa iniciativa estava no contexto do crescente desenvolvimento da aviação brasileira que, como destacou o almirante Gago Coutinho, em entrevista ao jornal Voz de Portugal em 14 de novembro de 1943, contribuiu para o fortalecimento do intercâmbio entre os países. O almirante, que em 1922 realizou a primeira travessia do Atlântico Sul com Sacadura Cabral, ressaltou ainda a ambição das linhas aéreas paulistas de expandir suas rotas ligando São Paulo a destinos como Natal, Dakar e Lisboa. Em 20 de junho de 1944, o voo P-294 do PPVAQ, um Lockheed Ellis-10C, Electra da Varig, retornava de Pelotas para Porto Alegre, numa manhã aparentemente tranquila. Durante o voo, o piloto recebeu informações sobre uma frente de mau tempo vindo do oeste, mas ainda com tempo suficiente para concluir a viagem em segurança. Até a área de Ponta Grossa, tudo parecia estar sob controle, e o piloto informava a estação de Porto Alegre que manteria, a partir desse ponto, a altura de 100 metros e seguia o curso do rio Guaíba, próximo ao destino. Mas enquanto o avião prosseguia, o cenário mudou drasticamente. Ao se aproximar de Pedra Redonda, a aeronave enfrentou a base de uma formação do tipo cumulonimbus. Mesmo sendo um piloto experiente com mais de 1 milhão de quilômetros voados e conhecendo bem a rota, o comandante Lau não pôde ter reconhecido imediatamente a intensidade da formação à frente. A comissão de inquérito da Varig, posteriormente, sugeriu que ele poderia ter sido pego de surpresa pela turbulência violenta, uma corrente descendente que desestabilizou o controle da aeronave, jogando-a contra as águas do Guaíba. O acidente deixou um saldo trágico: 10 vidas perdidas entre passageiros e tripulantes, e nenhuma falha técnica foi encontrada na aeronave, nem sinal de incêndio ou pane no motor. O acidente, com o PPVAQ, lembra como, apesar da experiência e do planejamento, os aviadores da época ainda estavam sujeitos aos riscos de um clima que muitas vezes era difícil prever, e ainda mais de enfrentar. Os radares meteorológicos ainda não faziam parte dos equipamentos de voo. Em 31 de maio de 1944, o barão Saavedra Joaquim Júlio de Proença e outros empresários apresentaram um requerimento ao ministro da Aeronáutica para a criação de uma nova linha aérea, a ser chamada Linha Aérea Transcontinental Brasileira, S.A. Após a aprovação do pedido, com a condição de não haver apelo à subscrição pública, a empresa foi oficialmente autorizada a operar em 30 de agosto de 1944. Conforme despacho do Departamento de Aviação Civil, DAC. O jornal A Noite do Rio de Janeiro destacou em 24 de julho de 1944 que o Sr. Roberto Taves foi um dos criadores da companhia, ele que também teve um papel importante na fundação da Aerovias Brasil em 1942, consolidando sua relevância no cenário da aviação brasileira da época. No dia 1º de maio de 1944, a Panair do Brasil havia marcado, após um período de voos de testes, um novo capítulo na história da aviação sul-americana, ao inaugurar a primeira linha aérea regular noturna para transporte diário de passageiros entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O voo inaugural foi efetuado por um Lockheed Lodestar PP-PBJ, e os voos estavam programados para decolar às 18h30 do Rio de Janeiro, chegando a Congonhas às 19h50, com retorno às 21 horas, pousando no Santos Dumont às 22h20. Mas apesar do sucesso inicial, os voos noturnos também trouxeram desafios.
Em 24 de agosto do mesmo PB-PBJ realizava um voo de treinamento noturno no Santos Dumont, quando, durante uma aproximação, a aeronave voou baixo demais, tocando as pedras da cabeceira da pista 20. O impacto danificou gravemente o trem de pouso direito, obrigando o piloto a um pouso de barriga, o que deixou o avião irrecuperável. Menos de uma semana depois, outro Lockheed Lodestar PP-PBI foi envolvido em um acidente sério. Na noite do dia 31 de agosto, após decolar de Congonhas às 21 horas, o PP-PBI se dirigia ao Rio, mas encontrou a cidade coberta por um denso nevoeiro, impossibilitando um pouso seguro. Diante das condições, o comandante Sérvulo de Paula Machado decidiu retornar a São Paulo. Funcionários da Panair em Congonhas declararam que o PP-PBI descontinuou sua aproximação e efetuou uma arremetida para, em seguida, interromper suas comunicações com a torre. Pouco depois, a aeronave colidiu com o solo em uma pequena área de terra na rua Bernardino de Campos, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Curiosamente, o avião só atingiu de raspão uma casa, não causando vítimas no solo. Infelizmente, o acidente resultou na morte de 16 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Esses acidentes ocorridos em um curto intervalo de tempo trouxeram uma reflexão profunda sobre os desafios de operar voos noturnos em uma época em que as condições meteorológicas e os limites técnicos posicionavam a segurança do voo muito próximo dos limites. Em 21 de setembro de 1944, menos de um mês após o acidente do PP-PBI, em São Paulo, a Panair do Brasil enfrentou mais uma perda significativa. Desta vez, o Lockheed L-18 Lodestar, PP-PBH, que operava na rota Rio de Janeiro-Belém, com escalas intermediárias, sofreu um grave acidente em Salvador, na Bahia. A aeronave havia decolado do Rio de Janeiro no início da tarde e, ao decolar de Salvador no final do dia, teve uma falha nos dois motores, o que resultou em um acidente com 17 vítimas fatais, incluindo todos os passageiros e a tripulação liderada pelo comandante Gaspar Weber. A sequência desses 3 acidentes com aeronaves Lockheed Lodestar em um intervalo de menos de 60 dias abalou profundamente a Panair. Em um comunicado oficial emitido em 24 de setembro, a companhia expressou a necessidade de ajustes temporários em sua malha aérea. Com 3 aeronaves a menos, a Panair suspendeu temporariamente suas viagens noturnas entre Rio de Janeiro e São Paulo, que haviam sido recentemente inauguradas, para focar em rotas essenciais, especialmente as que atendiam o norte do país, estratégicas como contexto do esforço de guerra. A suspensão era uma tentativa de manter a estabilidade das operações diante das dificuldades inesperadas. Enquanto isso, a companhia deslocou uma equipe técnica para investigar as causas do acidente em Salvador, na esperança de prevenir futuras ocorrências. Esses eventos sublinham os riscos enfrentados pela aviação comercial nos anos de 1940, período em que voar exigia lidar com limitações tecnológicas e climáticas, e que desafiavam até os pilotos mais experientes e as companhias mais preparadas. Apenas 20 dias depois do trágico acidente envolvendo um Lockheed Lodestar da Panair na Bahia, um outro desastre aconteceu onde, novamente, um Lodestar estava envolvido. Desta vez, a aeronave era operada pela NAB, Navegação Aérea Brasileira, de matrícula PPNAF, que se acidentou nas proximidades da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. De acordo com o comunicado oficial do Ministério da Aeronáutica, o avião sofreu uma falha de motor logo após a decolagem. O comandante tentou realizar um pouso forçado a poucos quilômetros do aeroporto, mas, infelizmente, o acidente resultou numa perda total da aeronave de 6 passageiros e um tripulante. Esse é o 4º acidente consecutivo envolvendo aeronaves Lodestar em um curto período, o que levantava dúvidas e apreensões sobre a operação desse modelo no país. Um inquérito foi aberto para investigar as causas. Em um momento crítico da história mundial, com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, 52 países se reuniram em 7 de dezembro de 1944 para assinar a Convenção de Chicago. Foi um marco que redefiniu o futuro da aviação civil.
A partir desse acordo histórico, nasceu a Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO, um órgão global responsável por padronizar as regras da aviação e promover a cooperação entre as nações, garantindo que voar fosse seguro, eficiente e acessível em todo o mundo. Esse tratado não apenas uniu o céu, mas também as nações. A ICAO é responsável por estabelecer padrões e regulamentos globais para a aviação civil, garantindo a segurança operacional, a eficiência das rotas e a navegação aérea. Além disso, a organização promove a cooperação entre os países para harmonizar as políticas e os avanços tecnológicos no setor aéreo, assegurando o desenvolvimento sustentável da aviação internacional. Em 7 de fevereiro de 1945, foi registrada a escritura pública da Constituição da Arco-Íris Viação Aérea S.A., com sede na cidade do Rio de Janeiro. A empresa foi fundada por um grupo de sócios brasileiros, incluindo Ângelo Rotundo, Corina Mendes Rotundo, Simão Martínez Corunha e o capitão aviador Mário Guimarães da Graça, Manuel Rodrigues da Graça, Dr. Manuel Reuter e Humberto Lamenza. O principal objetivo da Arco-Íris era realizar o transporte aéreo de passageiros, encomendas, correspondências e cargas, tanto no interior nacional quanto internacional, em um momento de expansão do setor aéreo no Brasil. Em 15 de fevereiro de 1945, o Lockheed Lodestar PPNAE da Navegação Aérea Brasileira, NAB, sofreu um grave acidente logo após decolar do aeroporto de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Sob o comando do experiente comandante Oswaldo Scharf, a aeronave enfrentou problemas logo após a decolagem, resultando em uma perda total da aeronave e na trágica morte de todos a bordo, 11 passageiros e 4 tripulantes. Esse foi o 5º acidente envolvendo a mesma aeronave em menos de 6 meses, e o terceiro ocorrendo logo após a decolagem. Esse padrão de falha logo no início do voo, sobretudo no grupo motopropulsor, passou a chamar a atenção para a segurança operacional do modelo no Brasil. O Lockheed Lodestar era bastante respeitado por sua robustez e pela estabilidade que oferecia aos pilotos experientes, mas era um bimotor que enfrentava grandes desafios em caso de falha de motor durante a decolagem, com o avião próximo ao peso máximo de decolagem. Até essa data foram 7 acidentes graves com os Lodestar desde o início de sua operação no Brasil, tendo os últimos 5 eventos ocorridos em menos de 6 meses, com um saldo total de 83 mortos. A imagem pública desse tipo de avião no Brasil estava comprometida. O Lodestar representou o primeiro caso de rejeição pública a um determinado tipo de aeronave em função de eventos de segurança de voo, e que não acabaria aqui. No dia 16 de abril de 1945, mais um acidente trágico marcou a aviação brasileira. Um Junkers W-34, conhecido como Turiaçu, matriculado PPCAR e operado pela Cruzeiro do Sul, acidentou-se durante um voo de treinamento no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Era um voo comandado pelo experiente piloto Leonardo Haas, famoso na época por ter alcançado o título de Milionário do Ar, conferido aos pilotos que atingiam a marca de 1 milhão de quilômetros voados. Ao lado dele estavam os pilotos de treinamento Adelino da Costa Ribeiro e Nelson Emanuel da Silva, além do jovem radiotelegrafista Otávio Henrique de Menezes Rafard. Por volta das 10 da manhã, o Turiaçu decolou de uma sessão de instrução que durou quase 1 hora, passando por diversos pontos da cidade. Quando se preparavam para retornar e pousar no Santos Dumont, o motor começou a apresentar problemas. Haas tentou direcionar o avião para a pista, mas a situação se deteriorou rapidamente. Em uma manobra para evitar o prédio da Panair, a aeronave perdeu sustentação, descendo bruscamente e inclinando-se antes de colidir violentamente com o solo entre o edifício da Panair do Brasil e os hangares militares. A colisão foi tão forte que uma das asas e o motor se desprenderam da fuselagem. Infelizmente, o acidente tirou a vida do comandante Haas, de Adelino e do radiotelegrafista Rafard, e deixou Nelson gravemente ferido.
Essa tragédia é mais um exemplo de como os pioneiros da aviação comercial lidavam com os ainda incipientes procedimentos de treinamento. No início dos anos de 1940, a história da Panair do Brasil havia começado a tomar um novo rumo, com o primeiro movimento de nacionalização parcial da empresa em 1943. Uma ampliação de capital permitiu que brasileiros passassem a fazer parte do quadro acionário e foi assim que 1.232 cidadãos brasileiros, residentes no país, subscreveram cerca de 42% do capital da companhia. Esse número de acionistas brasileiros continuou a crescer, alcançando 1.621 no final de 1944. Em 1945, no entanto, um fato curioso aconteceu. Mesmo com a intensa movimentação de compra e venda de ações na Bolsa, o número de acionistas nacionais diminuiu, passando de 1.621 para 1.574 até o fim daquele ano. Esse período reflete uma era de nacionalismo crescente durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, que pressionava para reduzir o controle estrangeiros em setores estratégicos. Embora a Pan American Airways continuasse controlando a Panair do Brasil, esse processo de entrada de acionistas brasileiros simbolizava o início da nacionalização da companhia. A Pan American Airways System foi um grupo internacional de companhias aéreas controlados pela Pan American Airways, do qual a Panair fazia parte. A Pan American foi uma companhia pioneira na aviação global, estabelecendo altos padrões operacionais e de serviço ao cliente. Esses padrões influenciaram diretamente a Panair, que adotava as regras e procedimentos avançados da empresa-mãe, nas áreas de manutenção de aeronaves, operações de voo, de segurança e de conforto, refletindo uma qualidade de serviço que a tornava conhecida no Brasil. Era o chamado padrão Panair, que era, na verdade, o padrão Pan American tropicalizado na Panair do Brasil. Embora com acionistas brasileiros, a participação da Pan American no controle da Panair sempre foi alvo de críticas dos governos nacionalistas, que viam nesse controle estrangeiro uma ameaça à soberania brasileira. Assim, o aumento da participação acionária brasileira a partir de 1943 representou o primeiro passo em um longo processo de nacionalização da Panair do Brasil, que continuaria a se desenrolar nos anos seguintes. Em 1º de junho de 1945, o avião Tinguá, matriculado como PPCBK, um Junker Ju-46, operado pela Cruzeiro do Sul, sofreu um acidente durante um voo de translado. O Tinguá estava na rota de Fortaleza para o Rio de Janeiro, com escalas planejadas para reabastecimento ao longo do caminho. Durante o trecho entre Salvador e Vitória, a aeronave enfrentou um forte vento sudoeste que reduzia sua velocidade de solo e aumentava o consumo de combustível. O mecânico e radiooperador Dutra, que também atuava como copiloto nesta viagem, percebeu o aumento do consumo e alertou o comandante Carvalho sobre a necessidade de pousar em caravelas para reabastecer. Dutra, veterano com vasta experiência, desconfiava da decisão do comandante de continuar. Mas naquela época, a autoridade do comandante era incontestável. E Carvalho decidiu seguir adiante, confiante de que chegariam ao destino. No entanto, próximo à Barra do Riacho, no Espírito Santo, o Tinguá enfrentou uma situação crítica. O combustível acabou antes de alcançarem um local seguro para pouso. A tripulação enviou um pedido de SOS antes de realizar uma amarragem de emergência no mar. O avião foi rapidamente submerso pelas ondas. Mas, felizmente, tanto Carvalho quanto Dutra conseguiram deixar a aeronave a tempo de nadarem até a praia, escapando com vida desse perigoso episódio. Em 3 de junho de 1945, aconteceu o primeiro acidente com perda total de um Douglas DC-3 no país. A aeronave com a matrícula YS-22 da TACA, da TACA, estava fretada e era operada pelas Aerovias Brasil. O voo era cargueiro, partindo do Rio de Janeiro com destino a Uberaba, transportando mercadorias. Durante o trajeto, uma falha no motor direito forçou a tripulação a tomar uma decisão difícil:
Demonstrando grande habilidade, os pilotos realizaram um pouso forçado sobre os trilhos da Rede Mineira de Viação, próximo à estação de Ipiabas, no interior do estado. Felizmente, ninguém se feriu. No entanto, o YS-22 sofreu danos irreparáveis e foi declarado irrecuperável. Na época, a Aerovias Brasil emitiu uma nota à imprensa elogiando a destreza da tripulação e confirmando o acidente. Apesar do prejuízo material, o desfecho foi considerado um alívio, já que vidas foram preservadas. Em 14 de julho de 1945, ocorreu a Assembleia de Constituição de uma nova empresa aérea, a Linhas Aéreas Brasileiras, LAB, na qual o Sr. José Sampaio Freire, fundador e diretor-presidente, apresentou os primeiros passos para o crescimento da companhia. Durante a Assembleia, ele anunciou a encomenda de 6 aeronaves Douglas DC-3 e informou que já havia solicitado ao Ministério da Aeronáutica a doação de um terreno em Manguinhos, no Rio de Janeiro, para a construção de hangares e oficinas. O capital social inicial da empresa era de 50 milhões de cruzeiros, e a primeira diretoria foi eleita, composta pelo próprio José Sampaio Freire como presidente e Orlando Barbosa Martins como diretor-tesoureiro, ambos residentes no Rio de Janeiro. A Segunda Guerra Mundial, o maior e mais devastador conflito da história moderna, teve seu desfecho em 2 momentos marcantes, refletindo a complexidade de um conflito global. Na Europa, o fim chegou em 8 de maio de 1945, chamado Dia da Vitória na Europa, ou V-Day. Foi nessa data que a Alemanha nazista assinou sua rendição incondicional, encerrando os combates no continente. Esse resultado foi impulsionado pela captura de Berlim pelas forças soviéticas no final de abril daquele ano, um dos momentos decisivos da guerra. Já no cenário global, o conflito se estendeu até 2 de setembro de 1945, quando o Japão formalizou sua rendição no convés do USS Missouri, na Baía de Tóquio. Antes disso, o Japão enfrentou os ataques devastadores com bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, além da ofensiva soviética na Manchúria, em 8 de agosto. Esses eventos foram decisivos para forçar o Japão a aceitar os termos da Declaração de Potsdam e encerrar oficialmente a guerra. Com a rendição do Japão, o mundo finalmente conheceu o fim de um conflito que havia começado em 1939. Essa vitória deu início a um período de reconstrução e ao nascimento de um novo cenário geopolítico, marcado pela divisão entre as potências ocidentais e a União Soviética, dando início à Guerra Fria. No dia 12 de setembro de 1945, nascia a Aviação Aérea Baiana S.A., fruto da visão do médico Dr. Arnaldo Rodrigues da Silveira e do comerciante Sr. Valdemar Ramos. A empresa foi criada com o objetivo de conectar as principais cidades do Nordeste do Brasil, utilizando aviões Lockheed Lodestar. Para garantir a máxima segurança em suas operações, a Aviação Aérea Baiana firmou uma parceria estratégica com a Panair do Brasil, que oferecia suporte técnico e manutenção especializada. Em 1945, o governo de Getúlio Vargas vivia um momento decisivo. Após quase uma década de regime autoritário no Estado Novo, o Brasil começava a sentir as pressões por mudança. A participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados trouxe um contraste evidente. Enquanto o país lutava contra regimes totalitários no exterior, dentro de suas fronteiras vivia sob uma ditadura. Setores diversos da sociedade, trabalhadores, empresários, intelectuais e até militares, passaram a exigir o retorno da democracia. Vargas, atento às demandas populares, buscou consolidar seu legado, em um de seus últimos grandes atos sancionou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, garantindo direitos fundamentais como o salário mínimo e a regulação da jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, incentivou o movimento conhecido como queremismo, com manifestações que entoavam "Queremos Getúlio".
Porém, o contexto internacional também pressionava. O fim da guerra trouxe uma nova ordem global, focada na liberdade e na democracia, o que enfraqueceu ainda mais o regime. Dentro do próprio governo, aliados militares começaram a questionar a continuidade de Vargas no poder, temendo suas intenções de se perpetuar. Diante das pressões, Vargas permitiu a reorganização partidária, com a formação de siglas como o PSD e o PTB, alinhadas à sua base de apoio, e a UDN, que representava setores conservadores e da oposição. Ainda assim, as tensões se agravaram, culminando no golpe de dia 29 de outubro de 1945, liderado por militares como Góes Monteiro e Dutra. Vargas foi deposto e o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu interinamente até as eleições. Embora fora do poder, Vargas manteve sua influência política e cultivou sua base popular. Sua saída marcou o início da redemocratização do Brasil e culminou com as eleições presidenciais de dezembro daquele ano, vencidas por Eurico Gaspar Dutra. Em 30 de novembro de 1945, a Real Redes Estaduais Aéreas Limitada recebeu do Ministério da Aeronáutica sua autorização para operar. Fundada pelos empresários Vicente Mamana Neto e Lineu Gomes, com uma base operacional no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Real nasceu com um capital inicial de 400 mil cruzeiros, utilizado para adquirir seu primeiro Douglas DC-3. Pouco depois, a iniciativa atraiu o empresário Armando de Aguiar Campos, o que possibilitou a aquisição de mais 2 DC-3, expandindo a frota e consolidando a empresa. A chegada da Real não poderia ter acontecido em um momento mais oportuno. São Paulo estava em pleno crescimento econômico e industrial. O desenvolvimento da cidade havia ganhado forças nas décadas anteriores, impulsionado por grandes iniciativas como o Complexo Industrial das Indústrias Matarazzo, os avanços dos irmãos Jafé no setor têxtil e o pioneirismo da família Klabin nas indústrias de celulose. Durante a Segunda Guerra Mundial, a crise no comércio internacional e a necessidade de diversificação econômica aceleraram a sua industrialização, resultando em uma taxa de crescimento sem precedentes. No pós-guerra, São Paulo consolidava-se como uma das cidades em maior expansão do mundo, oferecendo o cenário ideal para o sucesso de uma nova companhia aérea como a Real, que, diferentemente da VASP, pertencia à iniciativa privada. A Companhia Meridional de Transportes Aéreos LTDA nasceu em dezembro de 1944 pelas mãos do coronel reformado da FAB, Álvaro Araújo, com a proposta de conectar os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Operando com uma frota modesta de 3 Avro Anson MK2, a empresa começou sua trajetória com voos regulares e muita ambição. Porém, no dia 19 de dezembro de 1945, exatamente um ano após sua fundação, a Meridional enfrentou uma tragédia que selaria seu destino. O Avro Anson PP MTA decolou do aeroporto Santos Dumont às 9h15 em direção a Campos. Era um dia de forte neblina que restringia a visibilidade. Poucos minutos após a decolagem, o piloto reportou problemas técnicos em um dos motores, enquanto sobrevoava Pendotiba, Niterói. Quando sobrevoando a região de Itaipuaçu, veio a colidir contra uma elevação conhecida como Alto do Mourão. O impacto foi devastador, seguido por uma explosão que tirou a vida de todos os 8 ocupantes, incluindo o próprio fundador da companhia, Coronel Álvaro Araújo, que estava no comando da aeronave. Este acidente não foi apenas uma tragédia humana, mas também representou um golpe fatal para a Meridional. Sem o seu líder e com perdas irreparáveis, a empresa encerrou suas operações 3 meses depois, fechando um capítulo breve na história da aviação brasileira. Essa é uma lembrança do quanto o pioneirismo na aviação vinha acompanhado de riscos, especialmente em condições adversas e com tecnologias ainda limitadas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou em uma nova fase marcada pela redemocratização
e por mudanças políticas e econômicas profundas. No mundo, a euforia do pós-guerra trouxe consigo grandes transformações, e a aviação comercial brasileira não ficou de fora. Antes da Segunda Guerra Mundial, o transporte aéreo no Brasil era amplamente dominado por aeronaves de origem alemã, reflexo de uma forte relação comercial com a Alemanha. No entanto, com o avanço do conflito, e principalmente com o desfecho da guerra, esse cenário começou a mudar rapidamente. A falta de peças de reposição para os aviões alemães, aliada à ascensão da tecnologia desenvolvida pelos Estados Unidos durante o conflito, abriu espaço para uma nova era da aviação comercial. Modelos como o Douglas DC-3, com mais de 16 mil unidades produzidas entre 1936 e 1945, o Curtiss C-46 Commando, com mais de 3.100 exemplares fabricados, e o Douglas DC-4, com mais de 1.200 unidades, tornaram-se os principais protagonistas do mercado. Essas aeronaves, largamente utilizadas para fins militares, foram reaproveitadas em grande escala por companhias aéreas ao redor do mundo, facilitando o acesso a equipamentos modernos e confiáveis para o transporte de passageiros. Novas aeronaves também passaram a estar disponíveis para uso civil, como o Lockheed Constellation, produzido desde 1943. No Brasil, essa abundância de aviões impulsionou um verdadeiro boom na criação de companhias aéreas. De empreendedores visionários a aventureiros sem experiência e até oportunistas, o mercado ficou saturado de novos players. Essa mistura de perfis trouxe desafios e transformações para o setor, mas também marcou o início de uma nova fase na aviação comercial do país, que começou a alinhar-se às tendências globais. Esse foi o início de um período dinâmico e empolgante na história da aviação comercial no Brasil, refletindo as oportunidades e desafios de um mundo que buscava se reconstruir. No próximo episódio, vamos explorar juntos esses anos vibrantes do pós-guerra, quando o céu do Brasil se tornou palco de inovação e crescimento. Venha navegar conosco por essa história fascinante e descobrir como esse momento moldou o futuro da aviação brasileira.